Meu pai riu de mim na frente de todos e disse que eu não receberia nada da herança, mas então o advogado revelou: Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu pai zombou de mim na frente de todos e disse que eu não receberia nada, mas então o advogado revelou. A ventania uivava do lado de fora das paredes de vidro da casa de veraneio do meu pai, à beira da represa em Minas Gerais, mas aquilo não chegava nem perto da tempestade que se formava dentro da sala de jantar. Parabéns, Renan, disse meu pai, Roberto, deslizando um envelope pesado pela mesa em direção ao meu irmão mais novo. Você fez por merecer. A escritura da casa, a empresa, as contas no exterior, tudo era dele. Eu permaneci em silêncio do outro lado da mesa de madeira maciça. Tinha 34 anos, mas de repente me sentia com 10. Minhas mãos suavam sobre a calça social enquanto eu tentava manter a compostura. Renan evitava meu olhar, os lábios cerrados, olhos baixos. Minha madrasta, Marília, mexia inquieta em seu colar, olhando para o chão. Então meu pai se virou para mim. E você, Ana, ele zombou, sempre foi sonhadora, fraca demais, cheia de compaixão para sobreviver no mundo real. Meu estômago revirou. Havia mais 2 pessoas ali além de nós 4, meu pai, Renan, minha madrasta e o advogado. Ainda assim, eu me sentia completamente sozinha. Ele empurrou uma pilha de papéis para o homem de terno. Vamos assinar isso agora. Pai, tentei argumentar com a voz falha, por favor, não faça isso. Ele revirou os olhos. Poupe-me, Ana. Você escolheu ir embora. Quis encontrar um propósito, lembra? Levantou os dedos fazendo aspas no ar, com desdém. Abandonou esta família para trabalhar numa clínica pelo mundo afora e para quê? Sem dinheiro, sem título, só tempo desperdiçado. O senhor nunca perguntou por que eu fui e sussurrei. Nunca se importou. E ainda não me importo, ele rebateu. Porque o Renan ficou. Ele me foi leal. Ele mostrou o que você queria ver, falei baixinho. Mas mentiu para você. Meu pai soltou uma gargalhada amarga. Isso é inveja falando. O advogado, um senhor de cabelos grisalhos chamado Dr. Alencar, pigarreou sem jeito, apertando com mais força a pasta que segurava. Na verdade, ele disse, limpando a garganta, antes de qualquer assinatura, há algo que todos precisam ouvir. Meu pai franziu o senho. O que é? Dr. Alencar o encarou firme. Existe uma alteração testamentária em sigilo, feita 6 anos atrás, a pedido de sua mãe, Dona Celina, antes de falecer. Meu coração acelerou. Minha avó fora a única que realmente me enxergava, a única que me dizia que eu tinha mais força em meu silêncio do que a maioria das pessoas tinha em seus gritos. Que alteração? Meu pai retrucou, a irritação crescendo. Calmamente, Dr. Alencar abriu a pasta de couro e retirou um documento amarelado. Isso foi registrado na última visita de Dona Celina ao cartório. As instruções dela eram claras, o documento deveria permanecer lacrado, a menos que o senhor tentasse deserdar a Ana. O quê? O rosto do meu pai se contraiu. Ridículo. Ela não tinha autoridade para isso. Tinha, sim, respondeu Dr. Alencar, o tom mais firme. Ela manteve 51% das cotas da Andrade Participações até o último dia de vida, e o senhor nunca questionou isso na justiça. Ela tinha todo o direito. Renan se remexeu na cadeira, minha madrasta paralisou, as mãos ainda sobre o pingente de diamante que ela adorava usar para se sentir poderosa. Então o advogado se voltou para mim. Senhorita Ana, a senhora gostaria de ler ou prefere que eu leia? Eu não me mexi. Meus olhos continuavam presos no envelope que Renan segurava, o envelope que continha tudo o que meu pai achava que controlava. Leia, respondi baixinho. Ele pigarreou e desdobrou a folha. Caso minha neta, Ana Andrade, seja considerada um indigno pelo pai, concedo a ela autoridade plena sobre minha participação na Andrade Participações, com efeito imediato. Todos os direitos de voto serão transferidos para o nome dela assim que esta cláusula for ativada. Esta alteração anula qualquer acordo prévio sobre decisões ou posse dentro da empresa ou do patrimônio familiar. Silêncio. Só se ouvia o barulho da chuva contra as janelas, agora mais amena, como se até a tempestade lá fora estivesse esperando o desfecho. O que significa isso?
Meu pai rosnou. Significa, disse Dr. Alencar, voltando-se para mim, que sua filha agora é acionista majoritária. Nada que o senhor assine hoje pode anular isso. Meu pai se levantou de um salto. A cadeira se arrastou pelo chão com um rangido. Absurdo. Ela sequer entende do negócio. Talvez não do seu jeito, retruquei, também me levantando. Minha voz saía firme. Mas sei como liderar, como proteger e construir sem destruir as pessoas pelo caminho. Dei um passo à frente. Você disse que eu não servia para nada. Mas eu nunca precisei da sua validação. Virei-me para Dr. Alencar. Vamos dar andamento. Temos uma empresa para administrar. Renan ficou olhando fixo para a mesa, minha madrasta abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. E meu pai não voltou a se sentar. Mas dava para sentir o momento em que o poder retornava ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que acontece em seguida vai deixar até o meu pai sem palavras. Ele não disse mais nada, ficou ali parado, rígido, enquanto o mundo que ele pensava controlar escapava por entre seus dedos. O silêncio pesava, gritando mais alto que qualquer discussão. Pela primeira vez na vida, vi algo nos olhos dele que eu jamais tinha visto: medo. Não o medo que grita e ataca, mas o que se cala e afunda, o medo profundo de perder algo que ele nunca achou que precisaria disputar. Sente-se, por favor, falei com gentileza. Não era para humilhá-lo. Eu não buscava vingança. Eu só queria o que me foi negado por décadas: dignidade. Ainda assim, ele não se mexeu. Quem falou, então, foi Renan. Espera. Não é justo. Ela foi embora. Ele olhou em volta, buscando aprovação. Ela não quis fazer parte dos negócios. Foi ajudar gente, sei lá. Construí casas para mulheres em situação de violência, respondi sem alterar a voz. Financiamos moradias de transição para ex-militares. Eu não fugi de nada, Renan. Eu corri em direção a algo que importava. Ele riu com desdém. Muito bonito, mas você não sabe como administrar Andrade Participações. Sei o bastante, olhei nos olhos dele, para saber que você anda desviando verbas via uma empresa de fachada registrada no nome do seu colega da faculdade. Renan empalideceu. Minha madrasta arfou. Ana, pare. Isso é família. Família? Minha voz falhou. Onde estava essa família quando ele me chamou de fracasso e entregou tudo a você, sem reconhecer os sacrifícios que fiz? Você nunca foi deste mundo, ela murmurou. Não, concordei. Vocês deixaram isso bem claro. Mas a vovó pensava diferente. Dr. Alencar limpou a garganta. Senhorita Ana, sua avó não só deixou as ações para você, deixou algo mais, para ser entregue somente depois que esse momento chegasse. Ele abriu a maleta e retirou uma pequena caixa de madeira gasta pelo tempo. Lá dentro estava a velha bússola dourada da minha avó e, embaixo dela, um bilhete com meu nome escrito em letras delicadas. Minhas mãos tremiam quando abri o papel. Minha querida Ana. Se você está lendo isto, é porque seu pai fez exatamente o que eu temia. Não o odeie. Ele é produto de um mundo que disse a ele que poder se impõe no grito. Você nunca foi fraca. Você sempre foi a força silenciosa que nos manteve unidos. Esta bússola agora é sua, porque não importa o caminho que escolha, confio em você para guiar. As lágrimas ameaçaram, mas as segurei. Vamos prosseguir, falei para Dr. Alencar. Enquanto eu assinava o documento que me tornava acionista controladora, meu pai finalmente falou. Você acha que isso te faz poderosa? Ele sussurrou. Acha que ela fez isso por amor? Ela fez para me contrariar. Olhei para ele, de verdade, não mais como filha em busca de aprovação, mas como uma mulher que finalmente enxergava a verdade. Não, respondi. Ela fez isso porque acreditava em mim. E sabia que eu usaria esse poder para construir, não para destruir. Saí dali de cabeça erguida, sentindo anos de rejeição se soltarem dos meus ombros como ferrugem. Mas lá fora não encontrei paz e sim guerra. Porque poder atrai inimigos. E Renan não estava acabado. Eu mal tinha chegado ao corredor quando ouvi passos. Ana, ele chamou. Virei-me.
A voz dele soava calma, mas o olhar era calculista. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Me tirar do caminho, deu de ombros. É seu próximo passo, não é? Ainda não tomei passo algum, respondi, contida. Só me levantei. Ele riu seco. Você acha que assinar uns papéis te faz forte? Não tem fibra para liderar. Meu coração disparou, mas não recuei. Não estou aqui para provar nada a você, Renan. Estou aqui para liderar com integridade. Algo que esta família esqueceu. Ele se aproximou demais. Te dou 2 meses antes de você rastejar de volta. A empresa não é caridade, Ana. É um campo de batalha. Não, levantei o queixo. É uma plataforma. E vou usá-la para construir, não para destruir. Você é muito ingênua, ele murmurou, virando as costas. Mas algo na forma como saiu me chamou a atenção, punhos cerrados, ombros tensos. Aquilo não era rendição. Era só o começo. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como nuvens de tempestade. Ana Andrade estava de volta e, desta vez, não era só uma visita. Alguns falavam meu nome como se fosse uma lenda, uns com esperança, outros com receio. Não demiti ninguém. Não fiz reuniões espetaculares. Eu ouvi. E o que descobri foi pior do que eu temia. Setores jogados uns contra os outros, promoções por lealdade e não por competência, funcionários exaustos e denúncias ignoradas. Aquilo não era uma empresa, mas um reino. E Renan tinha sido discípulo do rei. Certa tarde, entrei na copa dos funcionários. Conversas se calaram na hora. Por favor, levantei a mão, fiquem à vontade. Estão no intervalo. Uma das faxineiras, Rosa, levantou-se devagar. A gente não podia sentar se o seu irmão, o Renan, entrasse. Eu pisquei, surpresa. Isso muda hoje. O rosto dela se iluminou. Naquela noite, fiquei até tarde revisando relatórios. Achei 3 orçamentos suspeitos, um contrato duvidoso com um fornecedor e uma lista de funcionários demitidos depois de fazerem reclamações. Aquilo não era má gestão, era podridão. E se eu não agisse rápido, a culpa recairia sobre mim quando tudo viesse abaixo. Na manhã seguinte, Renan invadiu minha sala com uma pasta na mão. Quer a cadeira de CEO? Ele disse, jogando a pasta na minha mesa. Então vamos ver se você sobrevive a isso. Abri e me deparei com supostos imprints, e-mails e fotos. Isso é falso, constatei, folheando as páginas. Consegue provar? Ele provocou. Vai mesmo me destruir? Eu só quero o que é meu, ele sibilou. Você nunca foi destinada a vencer. Levantei devagar. Não quero a vencer a você, Renan. Quero consertar o que você estragou. Eu vejo poder, ele disse. Você vê fraqueza. Ele se virou e saiu. Ali eu percebi que não se tratava de uma rivalidade qualquer, era guerra. Mas eu tinha algo que Renan não tinha, a verdade. Em 48 horas, as manchetes bombaram. Nova CEO é acusada de fraude em ONG, crise familiar na Andrade Participações, Ana Andrade, líder ou mentira. Não importava que tudo fosse falso. A opinião pública não esperaria provas. Minha caixa de e-mails explodiu de alertas de assessoria de imprensa. Meu celular não parava. Os acionistas entraram em pânico. Eu mal tinha começado e já estava perdendo credibilidade. Me mantive firme até uma noite em que, trancada na minha sala, desabei. Não foi um choro escandaloso. Foi silencioso, encolhida no sofá. Eu não chorava porque não acreditavam em mim, mas porque talvez, só talvez, meu pai estivesse certo, eu não tinha estofo para aquilo. Então veio uma batida suave na porta. Enxuguei as lágrimas rápido, mas a pessoa entrou mesmo assim. Era Rosa, com um copo de café. Achei que precisava. Você não precisava se incomodar, sussurrei. Você parecia precisar mais do que eu, ela disse, entrando. Ninguém nunca me trouxe nada quando chorei nesta sala. Então achei que alguém devia quebrar esse ciclo. Algo em mim se partiu de novo, mas de um jeito mais brando. Obrigada, murmurei. Ela se sentou à minha frente.
Dona Ana, quer saber a verdade sobre sua família? Engoli em seco, sem saber se devia responder. Ela assentiu. Trabalho aqui há 28 anos. Vi mais do que muitos. E vi o que eles escondem. A senhora sempre olhou nos meus olhos. Não consegui falar, minha garganta estava apertada. Pode se sentir sozinha, Rosa continuou, mas tem algo que eles nunca terão, lealdade conquistada pela bondade. Pisquei, tentando estabilizar a respiração. Por que está me ajudando? Porque um dia alguém me ajudou quando ninguém mais quis, ela sorriu. E porque esta empresa não precisa de outro rei. Precisa de alguém que cure. Na manhã seguinte, entrei na sala do conselho decidida. Deixei que falassem primeiro, acusações, dúvidas, ameaças de processo. Até que um acionista ameaçou pedir minha renúncia. Quando acabaram, eu me levantei. Se alguém aqui conseguir provar que esses documentos contra mim são verdadeiros, falei, clara e firme, eu renuncio hoje mesmo. Silêncio total. Então larguei sobre a mesa os relatórios originais que comprovavam as fraudes financeiras de Renan, pagamentos ocultos, acordos paralelos. Liguei o projetor, aparecia Renan entrando numa sala trancada, usando um pendrive para forjar os supostos documentos. O horário batia exatamente com o da criação dos arquivos falsos. A verdade importa, eu disse. Mas não estou aqui para destruir meu irmão. Estou aqui para corrigir o que ele estragou. Virei-me para o advogado da empresa. Minha avó me deu este cargo não porque eu seja perfeita, mas porque ainda acredito nas pessoas, mesmo naquelas que me feriram. Não vou denunciá-lo, mas o Renan está suspenso e haverá uma investigação completa. A expressão dos presentes era de espanto. Então o Sr. Alper, membro aposentado do conselho, levantou-se. Eu duvidei de você. Pensei que fosse só mais uma idealista. Mas hoje você me lembrou porque fundamos esta empresa, era sobre pessoas, não poder. E, num instante, o clima mudou. Renan não voltou. Mas, 2 dias depois, recebi uma carta com a caligrafia dele. Ana, não espero perdão. Eu não queria só o controle, queria ser visto. Sempre achei que você recebia o amor que eu nunca tive. Talvez você só tenha conquistado de outro jeito. Dobrei a carta e a coloquei ao lado da bússola de vovó. Nem todo fim chega com espada na mão. Às vezes, ele vem em silêncio. E alguns começos nascem da graça. O escritório parecia diferente agora. Não mais silencioso, mas mais vivo. 1 mês se passou desde o dia em que o conselho mudou de atitude. A imprensa retratou as falsas acusações. Uns atribuíram tudo à sorte, mas quem realmente importava sabia a verdade. Não porque eu gritei mais alto, mas porque permaneci firme. Só faltava uma pessoa se manifestar, meu pai. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum advogado. Presumi que ele tinha sumido para lamber as feridas e culpar o mundo. Até que, num domingo, o encontrei na minha sala. Estava sentado diante da minha mesa, as mãos entrelaçadas, o olhar opaco. Eu precisava ver isso. Ver o quê? Que você não destruiu tudo. Fiquei calada. Ele parecia mais velho, cansado. Não era mais um homem no controle, mas alguém que percebia ter perdido algo de valor. Você estava certa, ele disse, num tom suave. Sobre mim, sobre o Renan, sobre o rumo que isto tomou. Eu o encarei, sem saber se devia acreditar. Por que agora? Ele tirou do bolso uma foto minha com a vovó, eu tinha uns 12 anos, toda suja de tinta, enquanto ela gargalhava. Ela dizia que você mudaria esta família, ele sussurrou. Eu só não quis acreditar. Porque, se acreditasse, admitiria que ela confiava em mim? Completei. Ele assentiu. Vim dizer algo que deveria ter dito há muito tempo, me olhou nos olhos. Desculpe, Ana. Por tudo. Parte de mim quis dizer que era tarde, mas a cura não começa com culpa. Começa quando alguém se dispõe a romper o ciclo. Então assenti. Obrigada. Eu só precisava dizer isso antes que fosse tarde demais, meu pai disse. Então não deixe que seja tarde, murmurei com cuidado. Conserte o que puder.
Ele não respondeu, apenas me encarou uma última vez, num olhar silencioso, antes de ir embora. 2 semanas depois, Rosa entrou na minha sala com uma pasta. "O que é isso?" perguntei. "Uma lista de todos os funcionários demitidos por falarem a verdade", ela explicou suavemente. Achei que fosse querer ver. Abri o arquivo, li cada nome. Em seguida, enviamos cartas de recontratação. Sem perguntas, sem humilhação. Não porque eu precisasse de redenção, mas porque legado não se constrói com laços de sangue, constrói-se em como você faz as pessoas se sentirem quando você sai de cena. Meses se passaram. A empresa não ficou mais anchique, ficou mais humana. Renan não voltou, mas nos encontramos para um café. Não houve pedidos de desculpa formais, nem revirar do passado, apenas 2 irmãos tentando se entender. Talvez isso fosse suficiente. Meu pai continuou distante, mas um dia recebi um comprovante de doação de 7 dígitos, feito em meu nome para a ONG onde trabalhei. Sem bilhete, sem assinatura. Só o jeito silencioso dele de mostrar que estava tentando. E isso bastou, porque eu não consegui vingança, consegui algo mais forte, respeito, paz e um futuro que ninguém podia me tirar. Agora, quando entro na sala do conselho, não ouço cochichos. Ouço passos de pessoas que acreditam em mim. Tudo porque, um dia, alguém disse que eu não era nada e eu provei o contrário sem me tornar como eles. Se esta história mexeu com você, deixe seu comentário dizendo qual parte mais tocou seu coração e o que você teria feito. Leio cada palavra, porque conexão é o que sempre moveu esse caminho. E se você está enfrentando uma situação em que te subestimam, saiba, não é preciso gritar para ser ouvida. Basta manter-se firme na sua verdade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.